Boa tarde, é muito bom que você possa estar conosco nesses momentos do programa Vida e Missão. Com certeza vai ser bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe. É a nossa oração permanente. Amém. O 9º Encontro Regional da Escola Dominical aconteceu no Templo da Igreja Metodista, em Cascadura. Reuniu cerca de 300 pessoas, todo mundo prestando atenção nas palestras que falavam de uma escola dominical feita por mim e por você. Uma boa escola dominical é uma escola dominical que agrada o coração do Senhor, porque prega o Evangelho da cruz, apresenta a palavra a mim e a você, de forma que a gente vai sendo transformado por essa palavra, que a gente vai diminuindo e que a gente vai testemunhando esse amor. Deus conta comigo e com você. O bispo Paulo Lockman abençoou o público com uma palavra e falou sobre acolhimento. A escola dominical é um espaço tão significativo na vida da igreja, dá identidade à igreja, né? No sentido de que ajuda o crente novo, ajuda os irmãos na caminhada de fé a aprenderem mais da palavra de Deus, aprenderem mais da história da igreja. Isso edifica, instrui, capacita a pessoa para viver a vida cristã e, mais do que isso, para ministrar em nome do Senhor. A proposta do evento foi capacitar professores, superintendentes e coordenadores para um despertar nessa área tão importante na vida da igreja. Bom, a gente está super feliz assim, com uma resposta, porque realmente tem muita gente querendo trabalhar em prol da escola dominical, ser capacitado, estar junto, unir forças pela escola dominical, que é uma parte brilhante da nossa igreja. O Boa Dica de hoje é o livro Prisioneiro do Senhor, do bispo Paulo Lockman. E como a vida de Paulo pode ser uma inspiração para nós nos dias de hoje? Basicamente porque Paulo deixou tudo, né? Para seguir o Senhor. Ele experimentou uma vida de depender somente do Senhor e experimentou a provisão de Deus, ele experimentou o cuidado de Deus na prisão, muitas vezes em castigo. Ele, em Filipos, a igreja que se tornou a maior parceira de apoiá-lo, inclusive financeiramente, foi a igreja onde ele mais sofreu para implantar o evangelho, que foi Filipos. Ele foi parar na prisão, não é? E foi espancado, né? E ali ele viu Deus o libertar da prisão, ele viu Deus levantar pessoas como Lídia, lá em Filipos mesmo, que se tornou cooperadora do ministério dele. Quer dizer, então, eu acho que cada versículo dessas cartas são uma lição de vida, não é? São um desafio à caminhada cristã, a enfrentar lutas, a obter vitórias. Então, a vida e o ministério de Paulo, o ensino dele para essas igrejas, em Éfeso, em Colossos e em Filipos, são lições preciosas. Obrigada, bispo. O livro pode ser encontrado na editora Chama, da Igreja Metodista. Os contatos para adquiri-lo aparecem aí na sua tela. Não perca tempo. A Igreja Metodista tem um monte de programações para você e sua família. Hoje à noite, a Igreja Metodista em Jardim Primavera convida você para participar do culto de inauguração do templo com a presença do Coral Distrital de Barra Mansa, às 7 horas da noite. A Secretaria de Ação Social promove no próximo sábado o Evangeliação. O evento começa às 8 horas da manhã na Igreja Metodista em Cascadura. E no próximo sábado também acontece o primeiro Fórum de Comunicação do Jornal Avante, com o tema A Mídia e a Comunicação do Evangelho. O evento será realizado na Igreja Metodista do Catete, às 8 horas da manhã. Gostou? Então venha, estamos esperando por você. Boa tarde, é com alegria que nós, como igreja, povo de Deus, chegamos até a sua casa, até você, para repartir da palavra de Deus. Quero chamar a sua atenção para um texto muito conhecido, mas também de uma amplitude, um significado profundo para a fé cristã, que é Hebreus capítulo 11, verso 1 a 7, onde encontramos o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam,
a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Se alguma coisa muito próxima de nós todos, brasileiros, é fé, crenças. Também fui criado, como muitos que me assistem, ouvindo a respeito de muitas crenças. Algumas crenças de família, né? Você não deve fazer isso porque vai ter como consequência aquilo. Por exemplo, não se toma banho depois de almoçar porque pode ter uma congestão. São crenças, são totalmente diferentes, baseadas em prováveis ocorrências, né, que deram origem a algumas crenças na tradição, na história do povo. Ora, fé é alguma coisa muito diferente, porque fé, a crença, ela depende de alguns fatos que a cultura, a tradição cultiva, mas a fé, ela está mantida e focada em algo que você não tem uma referência concreta, visível, a não ser depois que você vai experimentando a caminhada da fé e você passa a colher resultados, frutos da sua fé, como o texto que lemos nos ajuda, não é? O oposto ilustrativo para nós é sempre, infelizmente, a figura de um dos apóstolos, Tomé, que disse claramente, né, ele não estava no momento da primeira aparição de Jesus, e quando ele se aproximou dos discípulos, de onde eles estavam reunidos, e eles, diríamos assim, impactados, felizes por ter visto Jesus ressuscitado, contaram para ele e ele disse, eu não creio. Ou seja, se eu não puser a mão do seu lado, onde a lança havia, se eu não realmente vir os cravos, a marca nas suas mãos, eu não creio. Ou seja, ele se tornou aquele que precisava ver para crer. Se eu posso ver, eu não preciso crer, ter fé que aquilo é possível acontecer, que aquilo vai acontecer. Porque se eu vejo, já está o acontecimento, né? Então, nós, quando falamos de fé, nós falamos de alguma coisa que Kierkegaard dizia que era um salto no escuro, provavelmente para ele como filósofo, né? Um salto no escuro. Mas eu entendo que para nós crentes é um salto para a luz do céu. Eu me converti cantando o hino, deixa a luz do céu entrar. Alguém poderia me dizer, mas você viu uma luz do céu? Eu não vi, mas eu senti a presença do Senhor. E senti que todas as dúvidas que haviam no meu coração se tornaram claras. O entendimento veio com a presença do Senhor. E isso aconteceu com os antigos, né? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Nós estamos no templo da Igreja do Catete, da nossa catedral, e podemos dizer que há muitas pessoas que concorreram para que nós estivéssemos em instalações tão confortáveis, desde o reverendo Hanson e tantos outros que cooperaram para isso. Irmãos e irmãs, famílias várias que se converteram e cooperaram para isso. Se hoje temos uma igreja, se hoje temos uma presença cada vez maior de evangélicos, há uma história de fé, uma história de testemunhos de fé. Abel, com um coração reto, oferece a Deus o que de melhor ele tinha, gerando o primeiro assassinato, a primeira morte, fruto da inveja. E não só Abel, mas Enoque. A gente não sabe o que fez Enoque da sua vida, mas nós sabemos o mais importante. Qual foi o mais importante para Enoque? Ele andou com Deus, ou seja, ele era temente a Deus, ele reverenciava a Deus, ele orava a Deus, ele conversava com Deus, ele tinha essas convicções na vida dele, e a Bíblia registra que Enoque andou com Deus e não conheceu a morte. Também, do mesmo modo, nós podemos dizer que, então, fé é o elemento fundamental para podermos agradar a Deus. Crer que Ele existe e que é galardoador, ou seja, o doador, o que concede galardões, bênçãos àqueles que creem nele. Através da fé, nós nos apropriamos da justificação. Não é? Paulo, ensinando aos romanos, diz que justificados, tornados justos, mediante a fé, temos paz com Deus. É tudo que nós precisamos. No mundo tumultuado, de tanta violência, é essa paz, essa segurança, esse perceber, né, que Deus é por nós, o que pode ser contra nós, essa convicção de que a graça de Deus é maior do que todos os obstáculos que nós possamos enfrentar. E isto nós obtemos pela fé, pela convicção de que Deus está conosco. E é exatamente isso que eu quero estimular a você, né? Noé recebe uma mensagem e ele vai para uma empreitada. Muita gente em volta dele ridicularizou ele estar construindo aquela arca, mas ele confiava em Deus. Ele confiava na palavra que Deus deu a ele. Você também pode apropriar-se das mais ricas e poderosas bênçãos de Deus. Sabe como? Crendo na sua palavra e nos seus desígnios para a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Foi um privilégio contar com a sua audiência. Tenho certeza que você foi inspirado, inspirada, abençoado. Sábado próximo, contamos com a sua presença junto conosco, caminhando no programa Vida e Missão, programa da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe. Amém. É abrigo pra mim, esperança.